Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Seja bem-vindo ao espetáculo diferente, onde a atração não vem dos palcos e holofotes. Você, isso mesmo, você é o protagonista deste show, que é o encontro com a espiritualidade. Está no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Na palestra de hoje, o preletor Heitor Miyazaki ensina como superar o temor, fator essencial para sermos felizes. Pensamentos bons, falar bem dos outros, elogiar, manifestar palavras de amor, agir com amor, consequentemente você vai colher tudo isso. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 Prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. O medo é um poderoso imã que atrai infelicidades. Aquilo que se teme tende a aparecer, pois tudo aquilo que reconhecemos como verdadeiro acaba por se concretizar, não é? Então, superando o temor é o tema da importante palestra de agora com o preletor Heitor Miyazaki. Olá, muito obrigado. Pessoal de Rondônia, Porto Velho, meu amigo Nonato, a esposa, Socorro, um abraço. Pessoal do Acre, todo o pessoal do Rio Branco, um grande abraço, muito obrigado. Então vamos ao estudo de hoje, na verdade, número 10. E aqui menciona um fato muito interessante que nós temos que fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Aqui diz, aquele que possui sabedoria não teme, aquele que possui sabedoria não tem medo de nada. Quando compreendermos as leis da vida, deixamos de encarar a vida como um mundo de sofrimentos, um oceano de lamentações. Quando compreendermos as leis da vida, que são essas leis? As leis da vida são algumas leis que nos regem diretamente. A lei de Deus, a grande lei do amor, que é a lei da criação da vida, a lei do Espírito, que abrange uma série de regras normais, uma série de sequência do desenvolvimento normal, das encarnações, das reencarnações. As leis da mente, que abrange a lei da causa e efeito, quem planta colhe, quem semeia vento colhe tempestade, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E, basicamente, é a lei do karma, na verdade. E também a lei da matéria. E dentro da lei da matéria existem inúmeras leis. Lei da gravidade, lei centrífuga, lei da centrípeta, do Avogadro, uma série de leis que regem as leis das reações químicas, dos elementos químicos que você juntam dois e formam um terceiro elemento. Tudo isso faz parte das leis da matéria. Mas a lei da vida, dentro da lei da vida, uma lei que tem uma forte influência para nós, é a lei do karma. Por isso, quando as pessoas começarem a entender que a lei do karma, na realidade, é uma lei que existe para que nós possamos evoluir mais espiritualmente, crescer mais espiritualmente. Nós estamos na Terra para quê? Para quê? Por que você nasceu? Por que as pessoas estão aqui na face da Terra? Alguns já atingiram um alto nível espiritual.
alguns ainda precisam reencarnar várias e várias vezes. Alguns são espíritos elevados, como no livro A Verdade da Vida, volume 9, quando, em 1912, um senhor pintor chamado Pierre Corneille hipnotizou uma jovem chamada Rene, e ela, em estado profundo de dormência, de transe, de hipnose profunda, passou a ter contato com um espírito iluminadíssimo, um grande espírito chamado Vetterini. E o senhor Vetterini transmitiu uma série de leis para o senhor Corneille, e posteriormente essas transcrições estão fazendo parte do livro A Verdade da Vida, volume 9. E o senhor Corneille perguntou através da Rene, sobre alguns grandes pintores, por que não se pinta igual antigamente, por que não se faz obras, artes igual antigamente? E o senhor Vetterini respondeu, é que esses espíritos não se reencarnaram mais. Mas por que não se reencarnaram? Porque atingiram um altíssimo nível de espiritualidade, atingiram um grau de espiritualidade muito elevado, mas para isso não é uma encarnação, 2, 3 ou 10 encarnações que faz as pessoas chegarem nesse patamar. São muitas encarnações. E dentre essas encarnações, e muitas encarnações, o ser humano, aos poucos, ele vai aprendendo a deixar de ser egoísta, deixar de ser materialista. Ele vai se aprofundando cada vez mais, que tudo aquilo que ele plantou, ele colhe, que isso não é uma mera teoria, é um fato real, que em semeamento colhe tempestade. Tem muita gente com problemas na boca, problemas dentes, gengivas, nos lábios, câncer na língua, porque pratica muito karma do falar, karma negativo do falar. Existe o karma positivo também. Mas quando as pessoas começarem a entender que se ela não colheu nessa vida, vai colher na próxima, e muitos estão no mundo espiritual para se purificar dos karmas negativos que plantaram, que criaram, por isso que chama-se purgatório. Purgatório é purgante, é para purificar, para limpar. E nesse processo as pessoas que forem entendendo, compreendendo, eles vão evoluindo mais. Mas tem alguns que, meio cabeça dura, demora para entender, acha que sempre é o culpado, outro é o culpado. Por isso, às vezes, encontramos pessoas que cometem karmas do agir, roubam, agridem, fazem coisas que não deveriam fazer. Falar em roubar, quantas pessoas hoje, a gente olha isso no dia a dia, no momento, eu procuro andar muito de metrô, e vejo quantos jovens sentam naquele banco destinado às pessoas que estão numa idade avançada, a terceira idade, as pessoas gestantes, sentam e fingem que estão dormindo. Estão roubando o espaço de outro. Por estar roubando o espaço de outro, estão cometendo karma negativo de tirar o espaço de alguém. Consequentemente, cedo ou tarde, elas vão perder um espaço. Mas que espaço que eles vão perder? Uma boa colocação, um bom emprego, uma boa oportunidade em algum lugar, com certeza vai acontecer. Então, essas situações que as pessoas vão vivendo, vão compreendendo as leis da vida, quando as pessoas passam a entender que, se eu desejo ser feliz, por que eu não vou plantar algo para poder colher depois? Um agricultor que tem preguiça de plantar, ele não tem direito de reclamar que a colheita não vem. Mas se a pessoa tem o desejo, por exemplo, de que o outro seja infeliz, que o outro sofra, que o concorrente vá para a falência, esse desejo, esse pensamento, já é um karma do pensamento. E, consequentemente, ele vai ter que colher também. Por isso, é melhor pensamentos bons, falar bem dos outros, elogiar, manifestar palavras de amor, agir com amor. Consequentemente, você vai colher tudo isso. Por isso, quando compreendemos as leis da vida, deixamos de encarar a vida como um mundo de sofrimentos ou um oceano de lamentações. E vamos entender que para melhorar a vida, nós temos que plantar coisas boas. O agricultor que quiser uma boa colheita tem que ter a boa vontade de plantar também. Por essa razão que as pessoas que compreendem estas leis da vida têm sabedoria. Têm sabedoria. E aqui, na página 101, diz o mesmo Sartaniguti: por essa razão, Buda considerou a sabedoria como a última e máxima virtude das 6 perfeições,
Paramitam. A Seichonia explica o budismo, explica o cristianismo, o shintoísmo, explica o espiritismo, pedagogia, a parapsicologia, explica tudo. E Cristo também falou, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Essa justiça é a sabedoria de Deus. As mesmas palavras disse Buda em mesmo sentido, mas com outras palavras. Ele considerou as 6 virtudes que é fundamental para nós alcançarmos o grande estado de iluminação. As 6 virtudes são misericórdia, regozijo, caridade. É você ter um desprendimento, praticar a meditação e também observar bem os mandamentos. Observar os mandamentos é que Cristo falou muito sobre isso, sobre cumprir os mandamentos. Então, quando nós estivermos cumprindo os mandamentos, quando nós estivermos aplicando aquilo que ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas virão de acréscimo, esse buscar o reino de Deus e a sua justiça é cumprir os mandamentos. Aprender a manifestar o amor, agradecer, aprender a olhar a outra pessoa, não com os olhos das formas como as pessoas olham, mas olhar com amor, aprender a manifestar o amor para si mesmo. Por exemplo, nesse livro, eu escrevi Conquiste a Felicidade com Amor. Aqui eu menciono sobre pessoas que não têm sabedoria de viver. Sabedoria não significa cultura, não significa intelectualidade. Há muitas pessoas que fizeram uma série de cursos, pós-graduação, doutorado, MBA, não sei o quê. Isso não é sabedoria, isso é intelectualidade. Então, o que as pessoas precisam entender, mesmo que a pessoa seja um grande elemento, um grande cirurgião, ele é um grande conhecedor das leis da matéria. Mas as leis que nos regem para o nosso crescimento espiritual são as leis da vida, lei do espírito, leis da mente. A lei da matéria é importante, sim, para quem está na Terra. Mas para o seu crescimento espiritual é importante ter sabedoria. Encontramos muitas vezes pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, mas foram pessoas de muita sabedoria. E às vezes tem pessoas que têm muita cultura, mas não têm sabedoria. Cristo teve uma série de problemas com os escribas e fariseus. Por isso que ele falava, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, ai de vós condutores cegos, que não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrarem. Os escribas eram doutores da lei. Doutores da lei. Cristo não, pela história, pelo que está na Bíblia, não consta que Cristo fez faculdade. Então, Cristo, os doutores da lei, que eram os escribas, os fariseus, que eram os fundamentalistas, menosprezavam Jesus Cristo e fizeram de tudo para que ele fosse condenado. Mas não tinham sabedoria. Eles tinham conhecimento, os escribas tinham conhecimento intelectual, porque eram os doutores, mas não tinham sabedoria. Por isso que, quando Nicodemos, que era um fariseu, perguntou para Cristo como é que é preciso para alcançar o grande conhecimento, eliminar-se, para alcançar o grande despertar, o que é preciso? Ele disse renascer. Aí ele perguntou, mas eu preciso voltar para a barriga da minha mãe? E Cristo disse, mas nem isso você, como se dissesse, nem isso você entende, de onde vem o vento, para onde vai, você não sabe. Renascer em espírito significa você precisa compreender que a sua natureza não é esse corpo carnal. E Nicodemos pensou, eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe nessa idade? Não é olhando pelos olhos materiais, mas compreender que você, o seu espírito, a sua vida, ela não reencarna. A sua vida não renasce, você não morre também. A vida de Deus é eterna, não morre. A sua vida é você. Você é a vida eterna de Deus. Mesmo que o corpo carnal chegue uma hora, tenhamos que aposentá-lo, mandar para o departamento de aposentadoria, é chamado cemitério, mas você não morre, porque você é espírito, você é eterno, você é vida imortal. Por esse fato, conhecer a verdade da vida é ter sabedoria. E ter sabedoria é saber amar a si próprio, como eu estava falando no meu livro. Aqui eu mencionei sobre a parte que se refere ao ódio. Há muitas pessoas que querem ter razão, segura a palavra razão, mas razão não leva a sua, não
faz com que você se eleve espiritualmente. Ao contrário, tem muita gente que está presa à razão, por isso que não consegue perdoar. E não consegue perdoar e sofre, porque acaba adoecendo, acaba tendo uma série de problemas. Tem muita gente que fala, eu tenho razão, porque o farol está verde para mim, avançou, e o outro que estava no farol vermelho chocou com o carro dele. Quer dizer, ele estava com a razão, mas o que adiantou ele ficar teimando que está com a razão se foi parar no hospital? Segundo o dicionário de psicologia, Chaplin, ódio é a virtude de forte aversão envolvendo cólera, rancor e desejo de infligir dano ao objeto de ódio. É um sentimento de aversão, de repulsa. Por essa razão que há muitas pessoas que têm uma série de doenças como alergia ou problemas na pele, têm essa repulsa com alguma coisa ou com alguém. Esse sentimento faz com que ela se somatize e apareça no corpo em forma dessas doenças. E muitas vezes a pessoa está também com tosse, porque está muito incomodada com alguém. E esse desejo de infligir dano ao objeto de ódio, ela guarda dentro dela. Mas enquanto ele mantiver esse desejo, reprimir esse desejo, algum lugar vai explodir, algum lugar vai manifestar. Toda ação gera uma reação. Você pega uma bolinha de borracha, joga contra a parede, você fez a ação de lançar a bolinha. Você construiu um karma. E o karma volta, que é a reação. Isso é o efeito. Por isso, onde tem efeito é porque tem uma causa. Então, se nós ficarmos com esse pensamento de eu estou certo, e não entender, não procurar entender, você não vai evoluir nunca. Nós não vamos evoluir nunca. Nós estamos nesse barco da vida para evoluir espiritualmente. E todo ser humano, até o pior dos bandidos, um dia vai se tornar santo. Mesmo que demore 10 mil anos, mesmo que demore 15 mil anos, mesmo que tenha que se reencarnar 120 vezes, 150 vezes, chega um momento que ele vai desenvolvendo o Deus interior dele. Todo mundo é filho de Deus, é vida sublime de Deus. Não existe vida imperfeita. É igual um diamante. Quando nós encontramos no solo, pode estar bem rústico, cheio de barro, terra, mas à medida que vai se lapidando, vai aparecendo o brilho. Às vezes vem a pessoa, passa por um sofrimento, passa por outro. No momento que ela passa por sofrimento, ela vai entendendo algumas coisas. Pessoas que não sabem agradecer, que não sabem valorizar, passa por umas situações para aprender a agradecer. Pessoas que não têm gratidão, menospreza, que até debocha dos pobres. Chega um momento em que ele vai passar por essa situação e vai aprender, vai entender o que é passar por isso. E aí ele aprende a ter gratidão e aprende a respeitar e não discriminar ninguém também. Por essa razão, dentro desses 6 itens, misericórdia é tirar o sofrimento e dar alegria. Quando a pessoa tem um coração misericordioso, ele planta coisas boas. Mesmo que ele não colha, os filhos vão colher. Vão colher coisas boas, porque é um crédito, é igual uma herança que os pais deixaram. Por essa razão, fazer o bem é o caminho que vai te trazer felicidade. As pessoas que sofrem depressão, procure pensar nisso. Faça caridade todos os dias. Uma vez por dia, pelo menos, faça caridade. Porque se você fizer uma coisa que vai magoar alguém, você vai guardar uma tristeza lá dentro de você, isso depois gera sentimento de culpa e acaba transformando-se em depressão. Pessoas que sofrem depressão, ao invés de guardar coisas que possam trazer sentimento de culpa, guarde dentro de você sentimentos que possam fazê-lo feliz. Quando você ajuda alguém, você fica feliz. Aquela pesquisa que saiu no ano passado, no jornal Estado de São Paulo, a pessoa que dá presente é mais feliz do que aquele que recebe, mostra exatamente isso. Aquela pessoa que manifesta o amor é mais feliz, é muito mais feliz. Porque nós temos dentro de nós o Deus interior, por isso que um dos 5 desejos do ser humano é ser útil. Ser útil é porque a necessidade de manifestar o amor é uma coisa muito forte dentro do ser humano. E quando nós pudermos encontrar essa possibilidade de manifestar o amor, a situação muda. E manifestar o amor em todos os sentidos, fazer com que as pessoas possam ser felizes. Você que já conhece a Eichonoye, divulgar uma revista, dar uma revista para as pessoas. E há muitos casos assim, de curas que aconteceram na Eichonoye, pessoas que estavam à beira da morte. Uma ocasião, fiquei sabendo um caso de uma senhora que estava pensando em suicidar, e era na região litorânea, e ela foi até
onde passavam vários carros e pensou, na hora que passar um ônibus eu vou me jogar. Vou me atirar embaixo das rodas. Mas só que não tinha coragem. E ficou esperando. Tinha uma pracinha e essa pessoa ficou esperando o momento de criar aquela força, aquela coragem de se atirar embaixo do ônibus. Nisso, sentada, via uma luz ofuscando a vista dela. Ofuscava, olhava, era uma lata de lixo, um latão de lixo. Continuou olhando, novamente a luz ofuscava a vista esquerda dela. Olhava, não tinha nada. Quando olhava para a lata de lixo, não havia luz ofuscando, mas quando olhava para frente, a luz parecia que vinha. Então ela levantou e falou, o que é isso? Olhou para dentro do latão de lixo, tinha uma revista da Seitione chamada, na época, Acendedor. E ela pegou a revista e começou a ler. E começou a chorar, falou, tudo isso que eu precisava, a resposta para o problema dela estava lá. Aí ela começou a seguir a Seitione. Então, às vezes uma coisinha de nada pode ajudar muita gente. E da mesma forma, quando nós manifestarmos o amor, nós estamos criando crédito no celeiro do céu. E se todo mundo fizer isso, vai ser uma maravilha. Então, nesse ponto, nós podemos, mesmo que você esteja em casa, você também pode fazer esse plantio, plantar esse karma bom. De que forma? Fica dentro do bom senso de cada um. Fica dentro da manifestação do amor de cada um. Ajude, como mantenedor desse programa, ligue para o 0800 770 2600. O valor que você puder contribuir estará sendo útil para ajudar alguém. As contribuições da Seitione são consagradas. Sabe o que significa consagrar? Tornar sagrado. Porque é um dinheiro sagrado destinado para salvar alguém, para ajudar alguém. Esse livro que eu mencionei, não ganho nenhum centavo. Cedi todos os direitos para a Fundação Grande Harmonia, uma escola de 300 alunos que a Seitione tem no Rio Grande do Norte e uma creche que a Seitione tem em Atibaia. Isso é para fazer o bem e cada um fazendo sua parte, o mundo será maravilhoso e também todos nós iremos evoluir. Isso com certeza. A lei da mente, ela funciona não somente aqui na Terra, no mundo espiritual é uma continuidade, por isso que quem plantou também coisas boas aqui tem o direito de colher coisas boas lá no mundo espiritual. Por essa razão, nós devemos manifestar esse amor e não somente falar em amor. As pessoas que são egoístas não são felizes. Mas quando nós pudermos compartilhar, aí nós estaremos alcançando a verdadeira felicidade. Muito obrigado. Acompanhe sempre a nossa programação e tenha cada vez mais razões para sorrir. Vivemos as alegrias de mais um programa Seitione, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito, muito, muito obrigada. A mais formosa beleza que os sentidos podem captar nem sequer se aproxima da beleza verdadeira, que é um dos sentimentos produzido por quem ora com amor. Com entrega e paz, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro
e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará.